Bom dia, gente! Nós vamos hoje falar sobre uma ferramenta utilizada para facilitar na produção textual quando nós escrevemos gêneros jornalísticos, tá? Notícia ou reportagem. Com relação à construção, principalmente, do primeiro parágrafo, que é o lead, que ele fica em destaque, que é como se fosse um resumo da notícia. Então, hoje nós vamos fazer produção de texto, falar sobre a ferramenta pirâmide invertida, sobre todos os tipos de lead que vocês podem produzir, e nós vamos fazer, graças à falta de luz inoportuna que ocorreu, uma atividade fora de controle, totalmente entusiasmada, animada, que vocês vão produzir justamente essa notícia que nós vamos ler hoje na atividade, em um vídeo, como se vocês fossem os jornalistas, tá? Show de bola, né? Então, a leitura. Nós vamos fazer a leitura, e essa leitura eu vou pedir para uns 3 alunos lerem, e eu quero que essa leitura respeite a pontuação, respeite a expressividade necessária para que façamos para que o leitor, no caso, quando se trata de uma notícia, para que o ouvinte ou o espectador receba essa notícia bem recebida, né? Que todo mundo compreenda. Então, começa aqui, né? Cada coisa que acontece, né? Um leão é quase levado de parque da Flórida e quase leva os autores da façanha para a cadeia. Tá, então assim, vocês vão ler, tá? Nós vamos treinar agora um pouquinho. Eu vou pedir para 3 ou 4 no máximo alunos lerem para ver como é que tá o treino para a gente fazer o vídeo, tá? Então, faz de conta que o professor aqui é o jornalista. Então, cada coisa que acontece. Um leão é quase levado de parque da Flórida e quase leva os autores da façanha para a cadeia. Percebe que o que eu fiz aqui? Eu dei ênfase e meio que interpretei. Para quê? Para chamar a atenção do ouvinte, né, ou do espectador. Tá? E aí eu vou ler de novo ali o título. Jovens são presos após tentarem roubar uma estátua de leão de um parque. Tem que dar ênfase no texto, no título do texto. E agora a notícia em si. 2 jovens da Flórida, Estados Unidos, foram presos por tentarem roubar uma estátua de um leão de um parque, segundo relatórios policiais. Eles foram vistos de madrugada no meio do parque e autoridades descobriram que uma corrente de reboque havia sido usada na estátua e ligada a um caminhão. A estátua do leão foi arrastada por cerca de 15 metros pela grama do parque antes de os policiais chegarem. O dono... Por isso que é importante gravar bem, né? Porque aqui eu li errado. O dano à grama do local foi avaliado com cerca de R$ 840 e a estátua é avaliada aproximadamente em R$ 1.400. Os jovens disseram que estavam planejando levar o leão como parte de uma brincadeira. Eles foram acusados de furto e dano criminal. Os 2 foram liberados após pagamento de fiança. Percebem que assim, o professor se esforçou para dar expressividade e interpretação para a leitura e se esforçou também para respeitar a pontuação. Então eu quero agora... vocês preferem que eu dê o nome dos alunos para lerem ou vocês leem? Automático vocês se escolhem aí. Eu quero ler. Tá, então você Posso ler, professor? Eu acho que tu podia dar o nome dos alunos, pro. Tá, então o João pediu. Concordo com a Lara. E quem foi que pediu também? Eu. Quem é o eu? É o Pedro? Não? Tá, então é o Pedro. Tá, o João lê primeiro, depois o Pedro. Então eu vou fazer como a Lara disse. Vou fazer aqui no... Depois eu quero então, porque a Lara sempre lê mesmo, né? Então eu vou pedir para quem quase nunca lê. A Ana Beatriz, a Ana Clara e
o Gustavo Gabriel. O Céu. Gustavo Céu. Então, vão ser 5 alunos que vão ler. Primeiro, o João. Vamos lá. Expressividade. Posso ler? Sim. Cada coisa que acontece. Um leão é quase levado de Parque da Flórida e quase leva os autores da façanha para a cadeia. Jovens são presos após tentarem roubar uma estátua de um leão estátua de leão de um parque. 2 jovens da Flórida, Estados Unidos, foram presos por tentarem roubar uma estátua de leão de um parque, segundo relatórios policiais. Eles foram vistos de madrugada no meio do parque e autoridades descobriram que uma corrente de reboque havia sido usada na estátua e ligada a um caminhão. A estátua do leão foi arrastada por cerca de 15 metros pela grama do parque antes de os policiais chegarem. O dano à grama do local foi avaliado em cerca de R$840 e a estátua é avaliada aproximadamente em R$1.400. Os jovens disseram que estavam planejando levar o leão como parte de uma brincadeira. Eles foram acusados de furto e dano criminal. Os 2 foram libertados após pagamento de fiança. Muito bem. Pedro. Tá. Cada coisa acontece. Um leão é quase levado de Parque da Flórida e quase leva os autores da façanha para a cadeia. Jovens são presos após tentarem roubar uma estátua de leão de um parque. 2 jovens da Flórida, Estados Unidos, foram presos por tentarem roubar uma estátua de um leão de um parque, segundo os relatórios policiais. Eles foram vistos de madrugada no meio do parque e autoridades descobriram que uma corrente de reboque havia sido usada na estátua e ligada a um caminhão. A estátua do leão foi arrastada por cerca de 15 metros pela grama do parque. Antes de os policiais chegarem, o dano da grama do local foi avaliado em cerca de R$840 e a estátua avaliada aproximadamente R$1.400. Os jovens disseram que estavam planejando levar o leão como parte de uma brincadeira. Eles foram acusados de furto criminal. Os 2 foram libertados após pagamento de fiança. Muito bem, eu só quero fazer ajudar para que outros alunos, inclusive o Pedro, prestem mais atenção. Pedro, você em vários momentos deu pausa sem ter uma vírgula, sem ter um ponto. Então, você lê com expressão, mas respeita a pontuação. E outra coisa interessante para as leituras e para a gravação do vídeo, que é esse texto, que vocês vão fazer o videozinho como se vocês fossem repórteres, tá? Então, nessa parte aqui, ó, no primeiro parágrafo, quando ele fala assim, por tentarem roubar uma estátua de um leão de um parque. Segundo relatórios policiais, eles foram vistos de madrugada no meio do parque e autoridades descobriram... Porque, assim, segundo relatórios policiais, os relatórios policiais são esses, que eles foram vistos de madrugada, entendeu? Então tem que dar essa sequência. E respeitar as pausas onde tem pausa, não botar pausa onde não tem. Beleza? Então, o próximo, Ana Beatriz. Pode ligar. Você tá estudando a apostila, né? Sim, apostila 2. Eu não trouxe a minha apostila, não sei onde ela tá, perdi. Não acredito! Então, a Ana Clara. Aqui. Então, leia para nós. Bem bonito. Ok. Jovens são presos após tentarem roubar uma estátua de leão de um parque. 2 jovens da Flórida, Estados Unidos, foram presos por tentarem roubar uma estátua de leão de um parque, segundo os relatórios policiais.
Eles foram vistos de madrugada no meio do parque e autoridades descobriram que uma corrente de reboque havia sido usada na estrada. Deixa ele falar, pode falar, vamos. O meu cachorro aqui não para de latir, então pode deixar o seu irmão lá falar junto. Aconteceu. Eles foram vistos de madrugada no meio do parque e autoridades descobriram que uma corrente de reboque havia sido usada na estátua e ligada a um caminhão. A estátua do leão foi arrastada por cerca de 15 metros pela grama do parque, antes dos policiais chegarem. O dano da grama do local foi avaliado em cerca de 840 e a estátua avaliada aproximadamente R$1.400. Os jovens disseram que estava planejado levar o leão como parte de uma brincadeira. Eles foram acusados de um furto e dano criminal. Os dois foram liberados após o pagamento da fiança. Muito bem. Só lembrando que, assim, quando vocês forem gravar o vídeo, que vocês vão se arrumar lindos, maravilhosos, para parecerem repórteres de verdade, vocês têm que começar aquela parte do texto assim, ó. Cada coisa que acontece. Um leão é quase levado de parque, entendeu? Tem que ler toda essa parte. Tá? Beleza? Então... Ô, professor, Oi. quem leu pra ti o texto precisa fazer o vídeo. Claro, bem bonito. Quero gravata e tudo. Tô brincando. Professor. Se não tiver gravata, não Mas precisa. Ô, professor, Hum. a fiança que eles iam pagar ia ser de todos os que eles fizeram, né? No parque, não? Nos Estados Unidos, existe uma coisa que aqui no Brasil não existe. A criança, ela é presa quando ela comete crime. Tá? É óbvio que ela não fica junto com os adultos, mas ela é presa. E ela só vai ser liberada com pagamento de fiança. Tá? Assim como qualquer outro crime. Não é como se fosse aqui no Brasil. Aqui no Brasil, criança pode tudo. Então, assim, quem é o próximo? Eu falei... Eu quem? Gustavo. Ah, isso. Manda ver, Gustavo. Cada coisa que acontece. Um leão é quase levado de parque da Flórida e quase leva os autores da façanha para a cadeia. Jovens são presos após tentarem roubar uma estátua de leão de um parque. 2 jovens da Flórida, Estados Unidos, foram presos por tentarem roubar uma estátua de um leão do parque. Segundo relatórios policiais, eles foram vistos de madrugada no meio do parque e autoridades descobriram que uma corrente de reboque havia sido usada na estátua e ligada a um caminhão. A estátua do leão foi arrastada por cerca de 15 metros pela grama do parque antes de os policiais chegarem. O dano à grama do local foi avaliado em cerca de R$840 e o dano à estátua avaliado aproximadamente em R$1.400. Os jovens disseram que estavam planejando levar o leão como parte de uma brincadeira. Eles foram acusados de furto de dano criminal. Os 2 foram libertados após pagamento de fiança. Muito bem. Muito bem. Então, nós vamos agora... vocês entenderam o que eu quero, né? Respeito à pontuação e expressividade na leitura, tá? Então, dando continuidade à explicação da aula, nós vamos ver agora os tipos de lead, tá? Quem quiser fazer anotações agora pode anotar, mas esse vídeo vai para vocês e de qualquer forma depois vocês podem rever o vídeo e fazer anotações, tá? Então, tipos de lead. Existe o lead simples, que é quando você faz referência apenas ao fato principal, tá? Então, aquele primeiro parágrafo você só vai escrever o fato principal, nada mais. Um lead que chamam de lead composto, quando abre a notícia anunciando vários fatos importantes. Então, dentro daquele acontecimento, vocês vão relatar vários fatos importantes que vocês acham que é importante, né? Porque uma coisa interessante é que tanto a notícia e principalmente a reportagem, tá? Que vocês vão aprender o ano que vem. A notícia, você não pode dar a sua opinião, tá? Na reportagem pode. Mas na notícia, você, bem ou mal, você vai acabar
escrevendo o que você pensa, né? Então, esses fatos que você, escritor, você, jornalista, acha importante é o que vai na notícia. Mesmo que sejam só fatos, não tenha opinião, tá bom? Então, lead integral. Relaciona todas as informações objetivas sobre o fato. Então, eu vou relacionar tudo, relacionar todas as informações, só que de forma objetiva, tá? Lead suspense ou dramático. Aí o escritor que vai produzir o texto, ele vai provocar uma emoção em quem lê, tá? Vai ser uma coisa que vai causar um suspense, um drama qualquer no início, naquele primeiro parágrafo, para quem vai ler a notícia. Lead relâmpago, que anuncia o fato de forma extremamente resumida. Então, tipo, uma frase. Lead citação. Anuncia o fato usando o discurso direto. Vamos ver o que é discurso direto? Discurso direto é a reprodução de maneira direta da fala das personagens, ou seja, a reprodução integral, literal e bloquial, introduzida por travessão. Ou seja, vai ser a fala de quem fez a notícia, de quem estava na notícia e até do repórter, né? Nessa estrutura, as falas são acompanhadas por um verbo declarativo, que é declarando, afirmando, seguido de 2 pontos e travessão. Outra coisa, nós aprendemos que eu posso, além do travessão, para indicar a fala de alguém, usar aspas. O discurso é direto quando são as falas das personagens, são os personagens que falam. Tá? Então, o lead citação, eu vou usar o discurso direto. Lead contraste, relata um fato através de situações antagônicas, situações que são diversas, diferentes, tá? O que é antagonista? É aquele cara que pensa o contrário de você. Lead documentário, o escritor narra o fato como uma história. Lead pessoal, anuncia o fato questionando o leitor, pedindo uma resposta, ok? Então, o lead pessoal, eu vou questionar o leitor, eu vou pedir que ele me responda. Obviamente, ele não vai responder, a não ser que você seja um jornalista que escreva no Instagram, no Facebook, né? E em no Twitter e assim por diante. Então, olha só. O que é a tal da pirâmide invertida? Isso aqui é uma pirâmide, ela está de cabeça para baixo. Isso quer dizer que é uma pirâmide invertida. Né? A base está aqui na frente. Por que pirâmide invertida? É uma ferramenta que facilita para quem vai produzir a notícia ou uma reportagem. Então eu vou escrever aqui primeiro, tipo, os fatos importantes, depois aqui os fatos mais ou menos, né? E no final, fatos complementares, só complementos. Tem até no livro didático uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem também, tá? Como vocês vão fazer o vídeo, vocês não precisam até enviar foto disso, a não ser que tenham dúvidas, mas para vocês tentarem colocar nessa parte, né, os conteúdos importantes, tá? No meio, os conteúdos que são relevantes, mas não são os mais importantes dessa notícia, tá? Que vocês vão fazer o vídeo. E aqui no final, só aquelas coisas que poderiam passar direto, tá? Que não são tão importantes, tá? Esse exercício é... Hã? Eu tô com uma dúvida. Aquele para ler o texto do leão ou a gente que vai fazer um texto? Não, é para ler o texto do leão. É para fazer o vídeo lendo aquele texto que foi lido agora, tá? Que a gente treinou. Tá. Beleza? E aqui vocês vão fazer essa pirâmide invertida, tem na página 38, onde vocês vão complementar. Vê que tem poucas linhas, então vocês têm que ser meio que resumir a situação, né? Não pode escrever muito, ok? Ou usar o caderno e escrever um pouco mais, tá? Então, por hoje é só. Eu quero que vocês façam essa atividade, né, da pirâmide invertida e gravem o vídeo. Boa gravação!